Você já se perguntou por que a França insiste em fazer tudo do seu jeito, ignorando regras e padrões? A resposta está na sua forma única de agir, especialmente em suas forças armadas. Os soldados franceses sempre foram conhecidos por suas ações imprevisíveis e fora do comum. Mas por que isso é uma vantagem? Muitos veem como um risco, mas na verdade, essa coragem de desafiar convenções torna o exército francês um dos mais eficazes do mundo. Imagine uma força que chega primeiro ao campo de batalha, enfrentando desafios que outros evitariam. É isso que faz a Legião Estrangeira Francesa tão extraordinária. Com representantes de cerca de 140 países, ela reúne os melhores soldados de todos os continentes. Enquanto outras nações limitam-se a unidades locais, a Legião é uma força global, uma verdadeira elite que atua em locais como Chad, Costa do Marfim e Afeganistão. Por que tantos países confiam nela? Porque sua eficiência e coragem são incomparáveis. Essa unidade costuma ser a primeira a chegar na linha de frente, enfrentando cenários políticos e militares complexos. E o mais surpreendente? Muitos desses soldados não nasceram na França, mas arriscam tudo por uma missão que poucos outros se atreveriam a aceitar. A França aposta em força e determinação, mesmo quando o mundo tenta ditar regras. Como ela consegue manter uma força tão ágil e eficaz? A resposta pode estar na sua capacidade de inovar e desafiar padrões, como na escolha de veículos de combate feitos com orgulho por empresas francesas. Cada modelo, cada missão, revela uma estratégia de se antecipar aos inimigos, com tecnologia de ponta. Velocidade e proteção. E todos esses esforços têm um peso no palco mundial. Durante a Guerra do Golfo, por exemplo, as forças francesas se destacaram ao captar uma base estratégica em tempo recorde. Eles usaram veículos rápidos e sofisticados, como o Jaguar, uma máquina de guerra moderna que traz velocidade, resistência e poder de fogo. Mas essa estratégia audaciosa também traz seus riscos. Em um mundo cada vez mais dominado por drones e tecnologias autônomas, como garantir que veículos que usam rodas não fiquem vulneráveis? França busca equilibrar inovação com experiência, sabendo que em operações de rápida mudança, agilidade é tudo. Imagine a tensão no ar durante uma missão de reconhecimento, o som do motor ecoando, o cheiro de poeira e adrenalina. Cada movimento deve ser preciso. França sabe que, no campo de batalha, velocidade e resistência podem determinar o destino de uma guerra. E você, já pensou na coragem de mandar esses veículos para lugares onde poucos ousariam pisar? O futuro da guerra está em estratégias que misturam velocidade, tecnologia e uma vontade inquebrável de vencer. Como será que essa força se adapta às novas ameaças, como drones autônomos e ataques cibernéticos? A resposta está na inovação constante e na determinação de estar sempre um passo à frente. Se a história da França mostra algo, é que sua força vem da coragem de se destacar, de desafiar o convencional e de lutar com uma determinação que poucos conseguem alcançar. E neste cenário, a mobilidade e a inovação continuam sendo a alma de uma força que não aceita ficar para trás. Você sabia que o exército francês possui uma força de elite que atua em regiões de conflito há décadas? A Legião Estrangeira, uma unidade única, composta por soldados de mais de 140 países, é uma verdadeira força da natureza, uma força que enfrenta os desafios mais difíceis do planeta. São homens e mulheres que, muitas vezes, não nasceram na França, mas lutam com toda a força por ela. Como uma mistura explosiva de coragem, estratégia e tradição, eles estão sempre na linha de frente, enquanto outros hesitam. Será que essa unidade é a chave para o sucesso francês em missões complexas? O que faz esses guerreiros tão especiais? Mais do que apenas uma força de combate, a França investe intensamente em tecnologia nacional. Conheça o EBRC Jaguar, um veículo blindado inovador desenvolvido por 3 gigantes do país. Com design que combina velocidade, proteção e precisão, esse veículo de 6 rodas foi criado para missões de reconhecimento e proteção. Em um mundo onde drones e veículos autônomos dominam o campo de batalha, a França aposta em sua força terrestre tradicional, e com um toque de modernidade. Mas será que o Jaguar é suficiente para enfrentar o que vem por aí? Sua capacidade de acelerar até 90 km por hora, percorrer 800 km, e sua armadura de padrão NATO, fazem dele um adversário perigoso. E mais, equipado com mísseis inteligentes, ele pode atacar de longe, protegendo suas tropas de toda ameaça invisível.
Quando pensamos no legado militar da França, não dá para ignorar sua história de operações rápidas e estratégicas. Na Guerra do Golfo, por exemplo, suas forças conquistaram uma base aérea iraquiana em questão de horas, eliminando uma divisão inimiga. Uma vitória rápida, eficiente, quase invisível, como um truque de mestre. A velocidade de suas unidades blindadas e veículos de reconhecimento, como o ERC-90 e o AMX-10RC, foi crucial para evitar derrotas e garantir vantagem no campo de batalha. Mas será que essa agilidade é suficiente para os cenários atuais, onde drones e inteligências artificiais tentam dominar? E qual será a próxima jogada dessa potência militar? Em um mundo de conflitos cada vez mais imprevisíveis, a França parece estar sempre um passo à frente, apostando na velocidade, na tecnologia e na coragem de seus soldados. Mas o que acontece quando velocidade e inovação encontram seus limites? Fique atento! A história da França no mundo militar é marcada por uma ousadia única e estratégias que desafiam todas as expectativas. Enquanto muitas nações abandonaram veículos de médio porte há anos, a França mantém uma postura diferente. Ela acredita na velocidade, agilidade e proteção avançada, investindo pesado em veículos inovadores como o Jaguar. Você consegue imaginar uma máquina capaz de percorrer 500 km, quase o dobro da maioria dos tanques, em velocidade de até 90 km por hora? Mas o que torna essa máquina realmente impressionante é sua capacidade de atuar como uma espia de elite ou uma distração para o inimigo, tudo isso enquanto permanece praticamente invulnerável. E o mais surpreendente, ela é armada com tecnologia francesa de ponta, incluindo mísseis anti-tanque de alta precisão. Se você pensa que veículos assim são apenas para missões convencionais, prepare-se para uma reviravolta. O Jaguar é projetado para missões de reconhecimento e de distração, enviando um aviso precoce ao inimigo ou realizando a primeira linha de ataque antes que qualquer outro veículo se aproxime. Com motores de 500 cavalos, uma velocidade estonteante, e alcance de 800 km, essa máquina deixa muitos exércitos para trás. Sua estrutura com rodas, diferente do que muitos imaginam, oferece agilidade que muitos veículos com rastros nem sonham em alcançar. Mas essa velocidade vem com um preço, menos capacidade off-road. Então, a França sabe exatamente quando usar essa arma de velocidade. Onde ela realmente brilha? Em campos de guerra onde rapidez e surpresa podem fazer toda a diferença, ou podem? Imagine o som do motor em alta rotação. O cheiro de diesel queimando, enquanto a poeira levanta ao passar. Os soldados franceses confiam nessa arma, não apenas por sua potência, mas pelo seu potencial de virar o jogo em minutos. Uma única Jaguar pode disparar munição de 40 mm ou lançar 4 mísseis Acheron, capazes de acabar com obstáculos e inimigos até 5 km de distância. Além disso, ela vem equipada com uma estação de armas controlada remotamente, metralhadora de 7,62 mm, e até um sistema de fumaça para fugir de ataques inimigos. Mas ouça, a história não termina aqui. Apesar de sua força, o Jaguar tem uma fraqueza que pode ser sua sentença de falha se o inimigo explorar suas limitações off-road. E é aí que tudo pode mudar. Porque uma força tão avançada sempre tem um segredo. Você consegue imaginar qual será o próximo passo, ou qual arma secreta a França ainda guarda na manga? Fique atento, porque a guerra moderna está sempre evoluindo, e o que você viu até agora pode ser só o começo. A França ama fazer as coisas do seu próprio jeito, seguindo suas regras e traçando seu próprio caminho. Não gosta de se misturar com a multidão ou fazer o que os outros fazem. E isso fica especialmente claro em seu exército. Seus militares sempre foram conhecidos por ações imprevisíveis e um tanto fora do comum. Ainda hoje, isso não mudou. Na verdade, a força militar francesa atual parece, muitas vezes, não fazer sentido do ponto de vista convencional. Mas, surpreendentemente, essa aparente fragilidade é uma das maiores forças do país. E é essa singularidade que está transformando os soldados franceses em uma das forças mais temidas do planeta. O que torna a França tão diferente? Sua recusa em seguir os padrões das alianças militares, especialmente da OTAN. E um dos maiores exemplos dessa ousadia é a lendária Legião Estrangeira. Com soldados de cerca de 140 países, ela é uma força de elite capaz de entrar em qualquer zona de conflito, sem perguntar de onde veio. Esses combatentes, muitos sem passaporte francês,
lutam lado a lado, defendendo a faixa azul, branca e vermelha com coragem e disciplina. Quem já sentiu frio na barriga ao ouvir o som das sirenes em uma missão? Ou a sensação do suor escorrendo ao enfrentar o perigo? Essas experiências moldam esses homens e mulheres. A Legião tem um legado de operações bem-sucedidas em lugares como Chad, Costa do Marfim, Afeganistão, onde poucos se arriscariam. Enquanto outras nações usam equipamentos importados, a França tenta usar somente itens nacionais. É um orgulho, uma estratégia de independência. Como o EBRC Jaguar. Um blindado desenvolvido por 3 empresas francesas, com uma tecnologia avançada e custos na faixa de 6 milhões de euros cada. Esses veículos não são simples carros de combate, são verdadeiras obras de arte de tecnologia de ponta. Cada Jaguar é equipado com um motor turbo diesel de 500 cavalos, atingindo até 90 km por hora em um piscar de olhos. Pode percorrer 800 km com uma única carga de combustível. Mais rápido que muitos tanques. Sua agilidade é incrível para um blindado médio. Ideal para missões de reconhecimento e proteção, sempre na linha de frente. Você já imaginou a sensação de estar a 56 milhas por hora, com um vento forte batendo no rosto e um motor roncando ao seu lado? Essa é a velocidade que esses veículos podem alcançar, mesmo em terrenos difíceis. Adaptaram-se para se mover rapidamente, mas sempre prontos a enfrentar qualquer obstáculo. Durante a Guerra do Golfo, a França enviou 12.500 soldados e conquistou um ataque decisivo em menos de um dia. Eles tomaram a base aérea de Al-Salman com precisão e rapidez, eliminando uma divisão mecanizada iraquiana. Enquanto outras forças se preparavam, os franceses já estavam no topo da missão. E eles têm planos para o futuro. O Jaguar, por exemplo, vai substituir seus antigos veículos de reconhecimento como o AMX-10RC, trazendo uma eficiência inovadora. Esses carros são essenciais para o tipo de guerra moderna. Em ambientes carregados de drones, eles ainda têm suas limitações. Mas, enquanto o mundo foca na ameaça aérea não tripulada, França mantém seu olho no cenário completo. Por que essa rapidez faz toda a diferença? Em ambientes instáveis, onde fronteiras mudam em minutos, ser rápido é vital. Tais operações em territórios como Mali, Síria e Chad exigem flexibilidade e uma força de resposta rápida. Quando os militantes marcharam em direção ao centro de Mali, os franceses usaram veículos de reconhecimento velozes como o AMX-10RC e ERC para cobrir milhares de quilômetros em um tempo recorde. Eles quase impediram o colapso do governo local. Se você pudesse sentir o cheiro de óleo diesel, ouvir o ronco dos motores e tocar na resistência dessas máquinas, entenderia por que a França aposta em veículos leves, rápidos e ágeis. Essas ações mostram como uma estratégia fora do comum pode fazer toda a diferença no campo de batalha. E a história do exército francês ainda não acabou. Cada avanço, cada inovação, reforça sua reputação de ser uma força que pensa diferente, que se adapta e que não tem medo de desafiar o status quo. Afinal, em um mundo onde a velocidade pode determinar o vencedor, a França está sempre uma jogada à frente. Você já imaginou um país que decide fazer as coisas do seu jeito, rompendo todas as regras convencionais e surpreendendo o mundo com um exército que desafia toda a lógica? A França, com sua personalidade única, mostra isso na prática. Seus militares não seguem o que os outros fazem. Ao contrário, eles inventam, inovam e surpreendem a cada passo. E uma das maiores provas disso é a sua força militar de alto nível, uma força que mistura tradição, inovação e uma pitada de ousadia que assusta qualquer adversário. Você já ouviu falar da Legião Estrangeira Francesa? Uma unidade de elite formada por soldados de dezenas de países diferentes. Aproximadamente 140 nações estão representadas, de lugares tão distintos quanto a Europa, África e Ásia. Alguns dos melhores soldados do mundo, treinados para missões complexas, lutam lado a lado sob a bandeira da França. Diferente de outros países, que também têm tropas que recrutam estrangeiros, a Legião da França é uma verdadeira força própria. Sua reputação é imensa, com campanhas bem-sucedidas no Chad, Costa do Marfim e Afeganistão. São operações que muitas vezes aparecem de surpresa, com um exército que chega rápido, dispara forte e desaparece no horizonte. Mas, claro, a força da França vai muito além da sua audaciosa legião. O país faz questão de produzir quase tudo no próprio território.
Desde veículos até armamentos, tudo feito na França, com orgulho de sua indústria nacional. Um exemplo é o veículo de reconhecimento Jaguar, um carro blindado com rodas, que pode alcançar velocidade de até 90 km por hora e percorrer até 800 km com uma única carga de combustível. Compacto. Ágil e extremamente resistente, o Jaguar foi projetado para missões de reconhecimento e proteção, sempre na linha de frente, sempre na velocidade da guerra moderna. Durante a Guerra do Golfo, a França mostrou sua eficiência ao deslocar milhares de soldados e veículos em tempo recorde. Em questão de dias, eles tomaram posições estratégicas, capturando bases e eliminando divisões inimigas, enquanto outras forças ainda se organizavam lentamente. Essa agilidade não é por acaso. Veículos rápidos, tecnologia avançada, estratégias inovadoras, tudo isso faz parte do DNA francês. Mas nem tudo na força militar da França é convencional. Seus tanques, por exemplo, são uma mistura de potência e singularidade. O Leclerc, um dos principais tanques franceses, foi criado na década de 1980, pesando mais de 63 toneladas e custando cerca de 9 milhões de dólares cada. Imagine um gigante de metal, quase 10 metros de comprimento, equipado com uma arma de 120 milímetros, capaz de disparar projéteis precisos a quilômetros de distância. Seus componentes? Quase todos feitos na França. Desde o motor até a blindagem, tudo totalmente nacional. Uma inovação que quebrou paradigmas na época, com sistemas digitais de mira e controle de fogo avançados. Você consegue imaginar a força que esse tanque representa? Uma máquina de guerra que combina tecnologia de ponta, força bruta e orgulho nacional. Mas também, uma arma de precisão que pode virar o jogo em um instante. E é isso que torna o exército francês tão especial, uma mistura de tradição, inovação e um desejo incessante de fazer diferente. Se pensou que tudo isso era suficiente, prepare-se. Os franceses continuam a surpreender, desenvolvendo veículos ainda mais rápidos, blindagem mais forte e estratégias que confundem seus adversários. São uma força que desafia as regras do jogo, sempre um passo à frente, sempre pronto para o inesperado. Imagine um mundo onde os inimigos pensam conhecer todas as suas fraquezas. Sinta o cheiro da poeira dos desertos onde as batalhas ocorrem, ouvindo o estrondo baixo de motores rugindo ao longe. Pode uma máquina mal conhecida virar o jogo? Prepare-se para descobrir como a França redefine o combate blindado com o Leclerc, um tanque que desafia expectativas e deixa adversários humilhados diante de sua imprevisibilidade. Isso mesmo, enquanto milhares de nações confiam em tanques previsíveis, o Leclerc surge como um mistério letal, pronto para explodir surpresas. Que choque seria ver seu exército subestimar um tanque operado por apenas 2 países, apenas para ser surpreendido por sua eficiência implacável. Continuando do foco implacável da França em veículos ágeis como o Jaguar, que corta terrenos hostis com velocidade impressionante e sobrevive a emboscadas graças à sua armadura modular, chegamos ao Leclerc, o tanque principal que leva a inovação a novos patamares. Concebidos para revolucionar a precisão, o alcance e o fogo de tanques como jamais visto, os engenheiros franceses criaram o primeiro sistema de controle de tiro totalmente digital do mundo. Ele se vangloria de rastreamento automático de alvos, imagens térmicas superiores às de outros tanques da OTAN na época, e carregadores automáticos, embora um pouco exigentes em manutenção. Veja o toque gélido do metal frio contra a pele enquanto prepara o aparecimento, ouvindo o clique preciso dos mecanismos girando em uníssono. Equipado com um canhão-tanque de alma lisa de 120 mm, modelo CN-120-26 ou F1. Uma metralhadora coaxial M2HB de 12,7 mm e uma metralhadora de 7,62 mm, o Leclerc certamente pode golpear com força. Não é o mais rápido, o mais forte ou o mais avançado do mundo, mas serve perfeitamente aos propósitos de Paris ao longo dos anos. Sinta a vibração intensa do chão sob os pés quando esse bemomoto acelera, cheirando o óleo quente do motor misturado ao ar seco do combate. Oferece uma base ideal para aperfeiçoamentos, com planos para atualizar a frota existente para Leclerc XLR de próxima geração. Essas melhorias incluem canhão de torre remotamente operado, pacotes de armadura modular adicionais, armadura de gaiola traseira e arquitetura de rede eletrônica de ponta. Por que tantos países desprezam o excepcional?
O Leclerc representa a abordagem independente e pensante livre da França em assuntos militares. Não é perfeito, mas cumpre sua finalidade, como o Jaguar e outros ativos no arsenal francês, oferecendo algo diferente, único e distinto comparado a muitos outros tanques principais em operação na aliança da OTAN. Graças a isso, a França tem mais maneiras do que a maioria de surpreender inimigos, desafiar expectativas e confundir comandantes adversários. Pense, enquanto nações como Rússia buscam continuamente formas de contra-atacar tanques alemães Leopard 2 ou Abras americanos, o Leclerc, usado apenas pela França e Emirados Árabes Unidos, permanece uma incógnita, com potencial para performar de forma muito mais impressionante do que suas especificações técnicas sugerem. Sinta o peso da ignorância inimiga, humilhados ao subestimar um equipamento que explode mitos. Mas eis a reviravolta chocante. Mesmo não liderando o mundo no departamento de tanques, a França produziu algumas das peças mais impactantes e inovadoras de hardware militar em outras categorias. O obus autopropelido César, por exemplo, foi um divisor de águas em seu lançamento, permanecendo impressionantemente relevante e valioso hoje. Usado por operadores na Europa, África e Ásia, em conflitos como a Batalha de Mossul, Baguz e a Guerra da Rússia na Ucrânia. Imagine o rugido ensurdecedor de explosões distantes ao ouvir o César em ação, o ar carregado com o cheiro acre de pólvora queimada e terra revirada. Esse canhão autopropelido de 155 mm e 52 calibres dispara projéteis padrão da OTAN de 39 a 52 calibres, ancorado a um chassi de caminhão de 6x6 ou 8x8 para reposicionamento rápido e mobilidade incomparável. E agora, questionemos, o quanto a França pode redefinir a guerra sem seguir rebanhos? Relembrar o contexto anterior. Quando equipes francesas almejaram inovar em precisão, alcance e poder de fogo de tanques, eles realizaram esse sonho desenvolvendo o primeiro sistema de controle de tiro totalmente digital, com um rastreamento automático superior às imagens térmicas de outros tanques da OTAN, e um carregador automático, embora inevitavelmente desgastante. O Leclerc quebra barreiras como jamais visto. Mas como o mundo reagiria se soubesse que a França armazena armamento que redefine combates? Durma com essa dúvida, que segredo oculto César ainda guarda em campos de batalha caóticos? Potencialmente algo capaz de transformar derrotas em vitórias devastadoras, deixando adversários perplexos. A França nunca seguiu o caminho tradicional. Ela define suas próprias regras, seu próprio ritmo. E isso é especialmente evidente nas suas forças armadas. Politicamente e militarmente, o país mostra uma ousadia que poucos ousariam imitar. Você já se perguntou por que uma nação com um orçamento relativamente pequeno, comparada às superpotências, consegue ser tão inovadora e imprevisível no campo de batalha? Prepare-se para descobrir o que faz a força militar francesa ser única, uma força que desafia as convenções, mobiliza com rapidez surpreendente e mantém os adversários na dúvida. Seus exemplos mais emblemáticos revelam uma história de coragem, inovação e inconformismo. Vamos começar com a lendária Legião Estrangeira. Um grupo de elite formado por soldados de mais de 140 países diferentes, todos lutando lado a lado sob a bandeira da França. É a única de seu tipo, uma força que combina diversidade com disciplina implacável. Sua capacidade de atuar em conflitos na África, Ásia ou fronteiras difíceis faz dela uma peça-chave nas operações internacionais. Você consegue imaginar o som de botas comandando a ação, enquanto o cheiro de poeira e fogo enche o ar? Uma força tão diferente, tão eficiente, que frequentemente lidera o avanço, chegando primeiro aos pontos mais complexos de conflito. E aí, você sabia que a força da França também está na sua estratégia de uso de tecnologia totalmente nacional? Exemplos como o veículo blindado Jaguar exemplificam isso. Uma máquina que roda com velocidade, precisão e proteção, capaz de acelerar a passos largos, mesmo em terrenos difíceis. Sua estrutura de rodas oferece agilidade, mesmo que limite um pouco sua aventura fora de estrada. Com um motor de 500 cavalos e alcance de até 800 km, ela pode atingir velocidades de até 90 km por hora, mais rápido que muitos tanques comuns. Você consegue imaginar esse carro de guerra cruzando o campo de batalha, o ronco do motor ecoando, enquanto a poeira sobe ao seu redor? Cada Jaguar é equipado com um sistema de armas potente, com munições especiais de 40 mm e mísseis anti-tanque de alcance de até 5 km. Uma combinação de velocidade, força e inteligência de armamento que reflete a essência da inovação francesa.
A questão é, em um cenário de guerra moderna, onde drones e tecnologia autônoma dominam os céus, esse tipo de veículo ainda é suficiente? Mesmo diante de avanços tecnológicos impressionantes, a França não abandona sua força terrestre, ágil e adaptável. Essa flexibilidade foi vista na Guerra do Golfo, quando avançou com rapidez e precisão, capturando posições estratégicas e eliminando divisões inimigas com mínimos soldados mortos. Enquanto outros países se limitavam a estratégias lentas, a força francesa nasceu para agir com velocidade. Contudo, a maior arma da França permanece no seu arsenal nuclear, uma presença silenciosa, porém poderosa. Com cerca de 219 ogivas, ela mantém uma força de dissuasão que poucos países podem igualar. Uma força que garante que, mesmo numa guerra convencional, a França está preparada para uma resposta definitiva. Você consegue imaginar o som dos mísseis sendo carregados, o frio na espinha ao pensar na potência que a França pode desencadear? Como essa capacidade simboliza o espírito indomável e a autonomia de um país que faz exatamente do seu jeito, sempre um passo à frente. E assim, a força militar francesa continua seu caminho, desafiando o mundo com inovação, velocidade e confiança. Uma história de coragem que não conhece limites, uma força que, mesmo pequena na escala global, deixa uma marca indelével em cada conflito, em cada vitória, em cada avanço estratégico. A dúvida é, até onde essa coragem e essa imprevisibilidade podem levar um país tão ousado? Imagine uma força militar que desafia todas as regras, que age com imprevisibilidade e estratégia ousada. França, um país que não se encaixa nos moldes tradicionais, possui uma frota de armas nucleares que surpreende o mundo. Com cerca de 219 bombas atômicas, ela guarda essa poderosa ferramenta de uma forma que poucos países ousariam imaginar. E o mais chocante? França não faz parte do pacto da OTAN que compartilha esse poder. Ela mantém controle absoluto sobre seu arsenal, decidindo independentemente quando usar cada uma de suas armas nucleares. Ao contrário de outras nações que se comprometeram a nunca atacar primeiro, França adota uma postura de suficiência estratégica. Ou seja, ela tem um estoque somente suficiente para dissuadir qualquer inimigo. Se forças russas marcharem às suas fronteiras, Paris não ficará à toa esperando, ela tem o poder de lançar ataques táticos com bombas nucleares minúsculas, mas altamente perigosas, para mostrar que não brinca em serviço. Essa é uma postura de força que faz qualquer adversário pensar duas vezes antes de atacar. Mas o que realmente faz a força francesa ser única? É a sua capacidade de agir antes do conflito, de lançar ameaças que fazem o inimigo repensar cada passo. E essa postura de dissuasão, aliada à sua frota de veículos blindados rápidos e armas inovadoras, transforma a França numa das nações mais perigosas e imprevisíveis do planeta. Imagine o som silencioso desses mísseis sendo preparados, o cheiro de óleo que permeia o ar, enquanto a potência de suas forças armadas se mantém oculta, pronta para agir com velocidade assustadora. E você? Já pensou como uma nação que controla a si mesma, mas está pronta para agir sem aviso prévio, pode alterar completamente o equilíbrio de poder? França, um país que desafia o mundo ao manter tal poder em suas mãos. O que acontecerá quando essa força for colocada à prova? O futuro reserva reviravoltas surpreendentes. A França sempre fez as coisas do seu jeito, traçando seu próprio rumo e desafiando convenções, e isso se reflete claramente em seu exército. As forças armadas francesas são conhecidas por ações imprevisíveis e pouco convencionais, e isso permanece verdadeiro hoje. Na verdade, o exército francês pode parecer fora do padrão de muitas maneiras, mas essa fraqueza aparente é justamente o que o torna tão eficaz, transformando-o em uma das forças mais temidas não apenas na Europa, mas em todo o mundo. É essa imprevisibilidade e recusa em seguir as normas de muitos aliados da OTAN que fazem da França um membro único e fascinante da aliança. Nesta narrativa, mergulharemos em aspectos extraordinários das Forças Armadas Francesas, começando pelo mais estranho de todos. A Legião Estrangeira Francesa. Você consegue imaginar um exército onde soldados de todos os cantos do planeta lutam lado a lado, sem serem nativos do país? Estatísticas recentes mostram que cerca de 140 nacionalidades estão representadas na Legião, composta por guerreiros de élite vindos da Europa, África, Ásia e além, unindo-se sob a bandeira azul, branca e vermelha da França. Enquanto outras nações têm unidades com estrangeiros, a Legião Estrangeira está em uma classe própria, é a mais ativa e eficiente do mundo,
com um histórico de operações bem-sucedidas em locais como Chad, Costa do Marfim, Mali, Afeganistão e mais. Devido à sua reputação inigualável, ela é frequentemente a primeira unidade terrestre francesa a liderar ataques em zonas de conflito, enfrentando fogo direto da linha de frente. Paris a implanta em missões politicamente delicadas, como uma engrenagem vital da máquina militar. Poucos países podem se gabar de um núcleo de elite pronto para morrer por uma nação que não os viu nascer. Imagine o som estrondoso das botas marchando em terreno árido, o cheiro de pólvora fresca pairando no ar, o aperto tenso das mãos nos fuzis enquanto cidadãos de todo o globo compartilham sacrifícios por uma pátria distante. Que segredos fazem dessa unidade uma força imparável? Sim, ela contrasta com a doutrina militar francesa, centrada em desenvolvimento doméstico e excelência produzida em casa. Enquanto potências mundiais misturam equipamentos locais com importados, Paris insiste em usar o máximo possível de gear feito na França, desprezando tendências e ignorando exemplos de aliados ao escolher prioridades em armas, veículos e munições. Mas isso é só o começo da Revolução Bélica Francesa. O que aconteceria se um veículo blindado de 6 rodas desafiasse tudo o que você conhece sobre combate? Tomando o Jaguar como exemplo, o EBRC Jaguar é um veículo blindado de combate preparado para reconhecimento médio, desenvolvido por empresas francesas como Nestor Systems, Arcus e Thales. Em desenvolvimento por mais de uma década, entrou em serviço em 2022, com 300 unidades planejadas até 2035. Cada um custa cerca de 6 milhões de euros, ou 7 milhões de dólares, e pertence a uma categoria de veículos que muitos países abandonaram, mas que Paris prioriza. Ele será usado em missões de reconhecimento e cobertura nos próximos anos. Em missões de reconhecimento, veículos como o Jaguar são enviados à frente para espionar posições inimigas, coletando inteligência valiosa para o comando. Em missões de cobertura, atuam nas bordas ou flancos de formações maiores, alertando sobre ameaças ou distraindo o inimigo enquanto forças aliadas se posicionam estrategicamente para eliminá-lo. Para cumprir essas tarefas, o Jaguar precisa ser rápido, potente e resistente aos tiros. O motor militarizado Volvo D11 com turbo diesel de 6 cilindros entrega 500 cavalos de potência, alcançando 90 km por hora em velocidade máxima, superando tanques e muitos blindados, com alcance operacional de até 800 km. Sua roda de crease permite tal velocidade, embora implique desvantagens off-road, algo que comandantes franceses evitam a menos que essencial. Armado com o sistema CTC de 40 mm, capaz de disparar munição telescópica, e 4 mísseis Acheron MP antitanque guiados, de tiro esquiça, com alcance superior a 5 km. Além disso, conta com a estação de armas remota T3 Hornet S e uma metralhadora de 7,62 mm, mais o sistema Gallic de autoproteção com granadas de fumaça de 81 mm para blindagem em locais perigosos. Sua blindagem cumpre o padrão OTAN nível 4, com kits modulares para proteção extra. Esse não é um tanque, nem um veículo de infantaria ou transporte de tropas comum. É poderoso, bem protegido e extremamente ágil, um reflexo do foco francês em blindados rodas que entram e saem rapidamente, causando danos devastadores. Sinta o rugido do motor ecoando pelas dunas, o calor abrasador da areia sob as rodas. O tremor do solo com cada disparo explosivo ecoando como o trovão distante. Como um veículo assim pode redefinir batalhas? Pense nas vantagens dessa abordagem em ação, como na Guerra do Golfo. França despachou 12.500 dos seus em divisão da GIP, operando no flanco esquerdo do 18º Corpo Aéreo dos Estados Unidos, capturando a base aérea de Al Salman 150 km dentro do território iraquiano. Ofensiva começando às 7 horas da manhã do dia 24 de fevereiro de 1991, a base foi tomada no dia seguinte, aniquilando a 45ª Divisão Mecanizada do Iraque com apenas 2 baixas francesas e perdas mínimas de equipamento. Foi uma das operações mais impressionantes da... Será que a França está brincando de guerra no padrão errado, enquanto o resto do mundo se desfaz em drones e alta tecnologia? Imagine um veículo blindado que ri na cara de tanques tradicionais, zumbindo como um predador invisível pelas dunas do deserto, deixando inimigos perplexos e humilhados. Esse monstro francês chamado Jaguar está prestes a virar a mesa na batalha. Essa máquina excepcional, fruto de décadas de ousadia francesa, carrega uma armadura padrão NATO nível 4, quase impenetrável,
com kits modulares extras que se ajustam como uma pele viva, protegendo contra ataques repentinos. Não é um tanque pesado, não, é poderoso bastante para assustar exércitos, ágil como um guepardo em fuga, capaz de sair voando de zonas quentes com danos mínimos aos inimigos atônitos. Sinto o tremor do solo sob suas 6 rodas, o rugido gutural do motor turbo diesel Volvo de 500 cavalos force, impulsionando a 90 km por hora, cobrindo 800 km sem suar, enquanto o cheiro de óleo queimado e poeira erguida enchem o ar. França insiste em veículos com rodas, rápidos e letais, ignorando trilhos desajeitados, e isso salvou vidas em batalhas reais, humilhando aliados lentos como Estados Unidos e outros que ainda se arrastam no planejamento. Durante a Guerra do Golfo, imagine o calor escaldante de fevereiro de 1991, areia grossa nos olhos e vento árido cortando a pele, enquanto a divisão da Daguet, com 12.000 franceses, flanqueando o 18º Corpo Aerotransportado americano, avança como uma tempestade. Às 7 da manhã de 24 de fevereiro, eles tomaram a base aérea Alameda Salman 150 km dentro do Iraque. No dia seguinte, eliminando a 45ª Divisão Mecanizada Iraquiana com apenas 2 mortes francesas e perdas mínimas de equipamento. Enquanto coalizões rivais tropeçavam em cautela, a França esmagava objetivos, seus veículos blindados velozes, transportadores VAB, combatentes AMX-10RC, exploradores ERC-90 ombindo pela poeira, deixando ecos de derrota para quem apostava na lentidão. E agora, o Jaguar virá substituir todos eles, trazendo eficiência de ponta a um exército já lendário por velocidade. Mas e se essa máquina aparentemente perfeita tiver vulnerabilidades que ninguém vê? Os veículos médios blindados como o Jaguar não são infalíveis, com defeitos gritantes que podem custar caro em guerras modernas. Eles se debatem em terrenos fora da estrada, rodas patinando em lama espessa ou rochedo irregular, o fedor de terra molhada misturado ao estrondo de motores forçados. Sensação de aperto no peito ao imaginar drones enxameando acima, russos do campo ucraniano lançando mísseis como enxames de vespas furiosas, caos alborotado e destruição caótica, e o Jaguar pode lutar mal nessas batalhas aéreas incessantes. Questão retórica. Será que a França está cavando sua própria cova ao ignorar o futuro dominado por UAVs como MQ-9 Reaper? Enquanto aviões não tripulados se tornam reis, os franceses focam em missões africanas e sírias, como Mali e Chad, onde guerrilhas mudam como areia do deserto, exigindo flexibilidade sobre tudo. Forças francesas, com riqueza de experiência em contra-terrorismo, encenam prospecções rápidas e proteções laterais, ganhando terreno enquanto rivais alienados vacilam. Na Operação Serval em Mali, insurgentes islâmicos avançavam do norte, sem os rápidos AMX-10RC e ERC-90, talvez o governo havesse caído em ruína total, estrondo de motores ecoando vitória contra a rebelião fragorosa. Mas segure aí, reviravolta chocante, esses veículos defeituosos não significam fraqueza, mas uma estratégia maquiavélica que humilha nações como Rússia, grudadas em enxames drones, perdendo eficiência nas guerras híbridas que a França domina. Sensação de suor frio na nuca, vendo França torcer o pescoço das antecipações normais. Será que drones são tudo, ou a França está provando o oposto? Qual será o próximo truque francês?